Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula que eu preparei, uma aula de resolução de questões de concurso público de criminologia, para ajudar vocês a entender melhor a matéria, entender melhor como ela cai. Então, vou me apresentar primeiro. Sou a professora Daniele Maia, eu tenho mestrado. Oi, eu acho que meu computador mutou aqui, então eu vou começar de novo. Bom dia, sou a professora Daniele Maia e vou me apresentar um pouquinho para vocês antes da gente começar a falar das questões de criminologia que eu preparei. Então, eu tenho mestrado em Direitos Humanos pela UFRJ, inclusive a minha dissertação de mestrado rendeu o livro publicado pela editora SEI, que eu sempre esqueço de mostrar, ele fica por aqui nas minhas coisas, cadê? Aqui. Então, esse aqui é o livro decorrente da minha dissertação de mestrado, que foi publicado pela editora SEI, sobre teoria crítica dos direitos humanos, e o meu doutorado é pela UF, tá? Onde eu também dei aula de direito penal, prática penal, na verdade, e metodologia por 2 anos, tá? Fui professora substituta lá. Então, hoje nós vamos falar de criminologia, né? O assunto que vocês todos vieram aqui para ouvir. Lembrando que eu tenho um curso de criminologia, principais temas de criminologia lá no SEI Acadêmico. Então, eu vou pedir para o Matheus, que está aí gerenciando os comentários, botar para vocês nos comentários o site. Tá? Lá vocês encontram o meu curso, e se vocês quiserem adquirir hoje, ele vai estar com 15% de desconto, então é só vocês colocarem o código de desconto, que é criminologia 15, tá? E vocês podem adquirir ele com desconto. É um curso que trata dos principais temas de criminologia, então eu vou desde o surgimento da criminologia, passando pelas escolas criminológicas, é um curso que está bem atualizado, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Também tem um e-book gratuito que vocês podem baixar lá no grupo do Telegram, tá? O link do Telegram também vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem baixar, junto com o material escrito da aula de hoje, né? Que a gente vai estar trabalhando o material escrito com as questões, então vocês podem baixar esses 2 lá no grupo do Telegram. E a primeira aula do curso de criminologia, que é sobre teorias da pena, ela também está gratuita, tá? É a mesma aula gratuita que também está no curso dos principais temas da parte geral de direito penal, também pelo SEI Acadêmico. Então, podemos começar. Te convido para me seguir nas redes sociais, que é o meu Instagram, é @profdanielemaia. Também tem um canal no YouTube, que é o Além do Direito. Peço para vocês curtirem o vídeo, quem está aí assistindo ainda não curtiu, dá uma curtida, comenta se você está gostando, se você gostou das questões que eu preparei, se você já fez download, porque aí esse vídeo vai ter maior alcance, vai conseguir ajudar mais e mais pessoas com essa temática, com a resolução dessas questões. Então, quando eu fui selecionar as questões, eu dei uma olhada nos concursos. Então, eu selecionei 3 tipos de concurso. Defensoria Pública, que é o que mais cai em criminologia. Em segundo lugar, veio o concurso de delegado de polícia. E em terceiro, concursos de promotor de justiça. Nessa ordem de importância para os concursos, a disciplina de criminologia. Então, para a defensoria, costuma ser de extrema importância. Às vezes, numa prova de 100 questões, a gente tem 4 questões de criminologia, tá? É bastante importante. Concursos de delegado de polícia, às vezes tem 1 ou 2, e de promotor também. Então, eu selecionei questões desses 3 concursos para a gente fazer juntos aqui. Ah, então, lembrando que o curso vai estar hoje com 15% de desconto, só hoje. É só jogar lá na página do SEI Acadêmico, Criminologia 15, para vocês poderem acessar com esse desconto, tá bom? Então, vamos começar. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de 2021, da Defensoria Pública de Goiás, primeira fase, então uma questão super recente. Ela tem no enunciado um texto que eu não vou ler para não ficar muito enfadonho o vídeo, mas nesse texto eles trazem uma pessoa que era suspeita da prática de um crime, ela estava foragida. Então mostra, né, no texto uma reportagem de jornal do G1, tá? Reportagem real,
de maio de 2021. Então, dentro desse texto, ele traz esse suspeito, tá, de praticar um crime, e ele foragido pela polícia, mostra a troca de tiros entre essa pessoa e a polícia, e depois mostra um segundo parágrafo, né, uma segunda reportagem do mesmo dia, quando essa pessoa foi pega e ela foi assassinada. Tá? Claro que a alegação dos policiais, na verdade, foi uma legítima defesa, uma necessidade de atirar por conta, né, da situação, de apreensão daquela pessoa, mas a gente não estava lá para ver, nem a imprensa, e a polícia militar naquele momento ainda não estava usando câmera, como nós vamos ver que a Polícia Militar de São Paulo, a partir de junho desse ano, é obrigatório usar uma câmera. Então, a gente não sabe bem o que aconteceu. O que a gente sabe é que essa pessoa recebeu vários tiros, veio a óbito, e a polícia militar expôs aquele corpo como uma forma de autopromoção, de ter conseguido prender o suspeito que estava causando insegurança pública e que tinha praticado uma série de crimes. Então, é isso que o textinho, que o enunciado traz para a gente diz. Aí depois ele pergunta, o examinador pergunta, diante da leitura, verifica-se que os meios de comunicação em massa, tá? Então, é a descrição de os meios de comunicação em massa real, e aí ele pergunta a importância dos meios de comunicação em massa para o direito penal, para a criminologia e para a visão social desse tema da criminalidade através do meio de comunicação. Então, vamos lá, a linha por a linha, lembrando que esses enunciados estão lá no grupo do Telegram, tá? Para vocês baixarem, e se vocês quiserem, muitos devem ter feito já, né? Eu mandei ele essa semana. Eu vou dividir a tela com vocês para a gente poder ler os enunciados, que eu acho que vai ficar mais dinâmico, né? Do que eu ler sozinha. Então, vou dividir aqui a tela com vocês para a gente poder ler. Só um minutinho. Eu não estou encontrando aqui para poder dividir. Eu vou ler sozinha nas próximas, eu na hora de testar eu consegui dividir, né, Matheus? Agora eu não estou conseguindo dividir a tela. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui. Contribuem no processo de criminalização os meios de comunicação, impedindo a formação de empresários morais, além de impulsionar o movimento da lei e ordem. Preste atenção na nomenclatura. Empresários morais é uma nomenclatura do Becker, do Howard Becker, aquele que tem a teoria do etiquetamento, do labeling approach, teoria da rotulação. Ele fala em empresários morais. Empresários morais são formas políticas, tá? Pessoas que detêm politicamente, hegemonicamente, o controle da forma de agir dominante, a cultura dominante, o certo e errado, tanto que o Becker nunca fala em crime, ele fala em desvio, tá? Então, os empresários morais são esses detentores do processo político de criação do desvio, tá? Quando ele considera esses empresários morais quem tem uma conduta regular, de acordo com a teoria hegemônica, e quem tem uma conduta desviante. E isso não tem nada a ver com os meios de comunicação, não na teoria do Becker. Tá? Então, essa alternativa está errada por conta disso. Tá? Contribuem para o processo de criminalização, os meios de comunicação, impedindo a formação de empresários morais, além de impulsionar o movimento da lei e ordem. Lei e ordem é aquele movimento da tolerância zero, das janelas quebradas, que nós vamos ver ainda hoje em outras alternativas. Então, essa alternativa está errada. São instâncias, alternativa B, são instâncias de controle social formal das sociedades democráticas que auxiliam a população na prevenção da criminalidade ao noticiar as áreas de sua maior incidência. Está errado também. E a gente vai comentar essa alternativa em conjunto com a próxima, que é a alternativa correta. Então, a alternativa correta, vou ler agora a linha C. Os meios de comunicação têm papel nos processos de criminalização primária e secundária, ao reproduzir discursos de emergência e contribuir para a formação de estereótipos do criminoso. O que é criminalização primária e o que é criminalização secundária? A criminalização primária é a escolha dos bens jurídicos que vão ser criminalizados. Quais são esses bens jurídicos criminalizados? É a criminalização primária.
ela serve para todo mundo. É uma igualdade formal entre as pessoas, todas estão sujeitas a essa criminalização primária. É o preceito primário do tipo legal, é o textinho do artigo 121, matar alguém, 155, furtar. Essa é a criminalização primária, ela vale para todo mundo. A criminalização secundária é uma incidência diferenciada, porque pode ser que várias pessoas cometam aquele crime, mas nem todas serão processadas. E aí, por exemplo, o consumo de drogas, o uso de drogas, artigo 28 da 11.343, ela tem uma redação um pouco subjetiva para você diferenciar o usuário do traficante. Então, a criminalização secundária do usuário de drogas ou do traficante, ela vai incidir de forma diferenciada de acordo com a seletividade penal. Por exemplo, a maior vítima do sistema penal é o jovem negro e pobre. Então, ele mais facilmente vai ser enquadrado como traficante do que como usuário. Diferente de um jovem branco de classe alta ou classe média alta, que mais facilmente vai ser enquadrado como usuário e não como traficante. Isso é a criminalização secundária. E aqui a alternativa está dizendo para a gente que a mídia ajuda, ela tem um papel importante nesse processo de criminalização primária e secundária. Essa é a alternativa correta, porque sim, a mídia tem esse papel, tá? Esse papel de construção do imaginário social, político, cultural. E aí eu sugiro para vocês a tese de doutorado da professora Vera Malaguti, da UERJ. Ela tem uma tese que chama-se O Medo na Cidade do Rio de Janeiro. E para ela, a gente teve uma construção social de demonização da figura do traficante, de desumanização, de monstruosidade da figura do traficante. E, segundo ela, deveria ser considerado um mero comerciante varejista de drogas. Então, se a gente pensar na ideia de descriminalização das drogas, principalmente drogas mais leves, como a maconha, a gente poderia classificar esse traficante como um comerciante varejista, que, em vez de comercializar, não sei, qualquer coisa, celular, né? Em vez de comercializar livro, ele comercializa drogas. Só que isso não é possível porque a gente tem uma construção social auxiliada pela mídia que desumaniza essa figura. Então, é isso que a alternativa quer dizer, a alternativa correta, a letra C. O papel da mídia é importante tanto na criminalização primária, escolha dos bens jurídicos a serem criminalizados, quanto na criminalização secundária. E a linha D e E estão erradas, vamos ver por quê. A linha D, a mídia substitui a atividade policial na apuração de determinados crimes, pois é recorrente a falta de investigação dos crimes de homicídio no Brasil. Não, muito pelo contrário, a gente tem uma intensa investigação da polícia nesse texto narrado, que culmina aí com a exibição do corpo já sem vida daquela pessoa que estava sendo procurada. Então, uma intensa organização da polícia, nesse caso, para chegar a essa pessoa que está sendo acusada de um crime, que ainda não tinha sido condenada. Então, a gente vê aí a intensidade nessa busca, então, alternativa errada. A mídia exerceu um papel fundamental na denúncia de crimes poderosos e no fim da seletividade penal em grandes operações. Não, foi o que a gente viu, muito pelo contrário, não é o fim da seletividade penal, e sim uma intensidade na propagação da seletividade penal, na construção no imaginário popular de quem é o criminoso, quem é o violento, quem é o vândalo, quem é o traficante, quem é aquele que traz insegurança jurídica. Então, uma construção no imaginário popular da figura dessa pessoa em abstrato, que acaba sendo concretizada na figura, né, de jovens pobres e negros. A gente vê isso, por exemplo, nos erros que acontecem no reconhecimento fotográfico, né? A Defensoria Pública do Rio fez uma pesquisa esse ano que 80% das pessoas que têm esse reconhecimento fotográfico, elas são negras e elas são absolvidas no final do processo, então é um caso de erro judiciário, inclusive numa ocasião em que a gente não tem uma previsão legal para isso, é uma analogia ao 226 do CPP, que fala do reconhecimento de coisas ou pessoas no processo. Então, através dessa analogia que se faz o reconhecimento fotográfico no inquérito e que pode gerar prisão preventiva. Então, essa construção no imaginário, ela só aumenta a seletividade penal. Então, é isso. Vamos lá, gente. Quem tem dúvida, pode perguntar para mim.
me manda, né? Vamos pensar juntos nessas questões. E aí, alguém? Matheus? Não? Ninguém vai falar nada, então vamos curtir o vídeo, pelo menos, para ajudar aí esse vídeo a se propagar. E quem estiver gostando, lembrando que a gente tem um e-book gratuito de criminologia, um download lá pelo grupo do Telegram, e que só hoje o curso de criminologia vai estar com 50% de desconto. E aqui eu consegui dividir a tela, tá? Finalmente. E vamos à questão 2, também da Defensoria Pública de Goiás. Vejam aqui, gente, um padrão de questão, que é um padrão de questão de criminologia. Textos longos, bastante longos às vezes, de forma inicial, em que às vezes fazem o aluno perder muito tempo. E embaixo, uma pergunta que não necessariamente precisava da leitura do texto. Então, vamos tentar resolver essa questão sem ler o texto, tá? Vamos ler as alternativas primeiro, que é o que eu sempre sugiro para vocês. Leiam primeiro as alternativas, porque às vezes vocês conseguem resolver sem ter que ler o texto. E os textos, às vezes, são muito longos e demandam muito tempo de leitura. Então, o caso acima relata a seletividade do sistema penal brasileiro, que tem como seus motores a abordagem policial, fundada no estereótipo do criminoso, cujo elemento racial é determinante. Então, vejam aqui que a gente está diante do mesmo tema na mesma prova, que é a questão da seletividade penal e da abordagem policial. O sistema penal brasileiro instituiu um programa oficial de criminalização da população negra, levado a efeito pela polícia, mas contido pela atuação judicial. Gente, instituir um programa oficial, já dá para ver que a alternativa está errada, né? Isso é uma questão extraoficial, é uma questão subjetiva, não é um programa oficial do Estado. Oficial, eu digo, oficializado por meio de leis e decretos. Então, rapidamente, essa alternativa já dava para ter sido considerada errada. A criminologia brasileira tomou a questão racial de forma crítica desde seus primórdios com Nina Rodrigues e seu positivismo que denunciava o racismo da justiça criminal brasileira em oposição a Lombroso. Não. Nina Rodrigues, ele pegou a teoria de Lombroso, ele é adepto da teoria de Lombroso, a criminologia positivista italiana, que eu trato muito profundamente no nosso curso, essa aula já está disponível, tá? Tanto a criminologia positivista italiana, quanto a criminologia positivista no Brasil, com Nina Rodrigues, Tomias Barreto, a Escola de Recife, etc. Então, lá eu trato de forma mais aprofundada. Mas aqui, só para dar uma pincelada, o Nina Rodrigues, ele pegou a teoria de Lombroso, que era uma teoria individual, de atavismo, de considerar aquela pessoa criminosa nata por questões de defeitos genéticos. E ele transformou essa teoria para a criminalização coletiva dos ex-escravos. Então, eu costumo dizer que ele conseguiu piorar a teoria de Lombroso. É uma teoria que já era complicada, para dizer o mínimo, né, considerando aí essa genética do criminoso nato, e ele transformou essa teoria para uma forma coletiva, a criminalização da raça, um defeito genético não mais individual, mas coletivo, de toda a raça negra ou indígena. Esse é o higienismo do Nina Rodrigues. Então, questão errada, porque diz que ele, alternativa errada, porque diz que ele não se vincula à teoria do Lombroso. A nota da Defensoria Pública é correta sobre os contornos racistas da ação policial, mas não seria correta se falasse da atuação policial como um todo. Alternativa um pouco subjetiva, que podia deixar a gente ligeiramente em dúvida, mas não dá para a gente generalizar, nem que a polícia não é toda seletiva, nem que ela é toda seletiva na sua atuação. Então, difícil marcar essa alternativa por conta de ser abstrata e universalista demais, generalista demais. Então, fujam desse tipo de alternativa. A Polícia Militar confirma que a justiça criminal brasileira atua de maneira enérgica diante de fatos isolados e consegue prevenir condutas discriminatórias das agências policiais. Essa alternativa aqui seria mais fácil de você considerar que ela está errada se a gente lesse o enunciado. Por quê? Porque o enunciado fala que a Polícia Militar, depois de ter recebido uma denúncia de atuação seletiva de um dos membros, eu vou ler ali, ela está verificando todas as informações relativas ao fato, para se posicionar sobre o que aconteceu.
Caso seja comprovado o excesso na atuação dos militares, ela vai atuar, vai providenciar diligências. Então, ela não atua de forma enérgica, isso está muito claro. Tá? Ela não atua de forma enérgica, existe uma dificuldade de se responsabilizar os policiais militares, até por conta dessa investigação feita pela própria Polícia Militar, da atuação da Polícia Militar. Então, não existe essa atuação enérgica. Agora, a gente tem, desde junho desse ano, a Polícia Militar de São Paulo inaugurando essa questão do uso da câmera. E ainda não tem muitas pesquisas sobre a efetividade disso ou não. Tá? O que eu encontrei, antes de preparar essa aula para vocês, foi uma pesquisa feita em conjunto pela Folha e pelo Estadão, que avaliava o primeiro mês desse uso de câmera. E eles analisaram que nesse primeiro mês, que é um lapso temporal pequeno, para a gente fazer uma análise mais aprofundada de uma mudança tão grande, mas já nesse lapso temporal, eles viram que nesse primeiro mês foi o menor índice de letalidade policial em 8 anos. 54% de queda na letalidade nesse primeiro mês. Então, bastante relevante esse dado, mas ainda é insuficiente para a gente avaliar essa questão do uso das câmeras. Então, a alternativa correta, a alternativa a seletividade do sistema penal brasileiro tem como um de seus motores a abordagem policial, fundada no estereótipo do criminoso, cujo elemento racial é determinante. Tá? Um artigo que eu indico para vocês é da Ludmila Ribeiro, eu posso mandar no grupo do Telegram, e ela fala bastante dessa questão do estereótipo do criminoso, de como ele é abordado pelos policiais e como é difícil você avaliar se a conduta do policial ela foi excessiva ou não. É um liame subjetivo muito tênue para a gente conseguir fazer essa avaliação da seletividade penal. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa A, dessa segunda questão que a gente está trabalhando da prova da Defensoria Pública de Goiás. Tá bom? Vamos à próxima questão agora, a não ser que vocês tenham alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida. Vocês estão bem caladinhos hoje, gente. Então, vou dividir aqui a tela com vocês para a gente poder ler a próxima questão, né? Já que agora eu já estou conseguindo dividir a tela. Próxima questão também da Defensoria Pública de São Paulo, 2019. A Defensoria Pública de São Paulo tem uma tradição de cobrar criminologia de forma muito forte, às vezes mais de 4 ou 5 questões de criminologia, é uma das defensorias que mais cobra, junto com a Defensoria do Rio, eu acho. Então, vamos ver essa questão aqui, tá? Com relação às críticas feitas por parte da doutrina, as preventivas da pena, é correto afirmar que... vamos lá. É correto afirmar que... Deixa eu ver aqui. A falha que se aponta na prevenção geral positiva no modelo de Gunter e Jacobs é a que legitima a imposição da pena nos casos de delitos mais refinados, que acarretam a maior danosidade social, mas admite a abstenção das agências penais em relação aos delitos de massa. Gente, eu vou tirar aqui a divisão de tela para vocês, e antes de começar a explicar essa questão, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da prevenção geral especial. Isso cai demais, tá? Então, primeira coisa, vamos diferenciar prevenção geral e prevenção especial. A gente tem aqui as teorias preventivas da pena, que diferente das teorias retributivas de Kant, Hegel, que olham para trás, uma espécie de vingança privada, as teorias preventivas olham para frente, tá? Para frente, não para o que aconteceu. Não é mais uma vingança, é uma prevenção. Eu falo isso bastante na primeira aula, que está de forma gratuita para vocês, tanto em criminologia quanto no curso dos principais temas de direito penal. Então, eu só vou dar uma resumidinha aqui. A prevenção geral é a prevenção que olha para a lei, para o sistema. E a prevenção especial olha para o infrator, para a pessoa que cometeu o delito. Ambas se dividem em positiva e negativa. Ambas as teorias se dividem, e aí é por isso que acaba causando muita confusão, que são 4 subdivisões, né? É a prevenção geral negativa,
A prevenção geral positiva, a prevenção especial negativa e a prevenção especial positiva. Então, isso acaba causando um pouco de confusão na hora que a gente está fazendo a questão. Então, se cai uma questão dessa, eu sugiro que você já faça uma tabelinha para você se lembrar o que é cada coisa. E aí, depois leiam, porque vai ser mais fácil você apontar como errado uma alternativa quando você já tem ali de cara o que é cada uma. Então, prevenção geral negativa é uma forma de intimidação das outras pessoas da sociedade que vem que uma pessoa foi criminalizada por uma conduta e vai se sentir intimidada a praticar também, porque não vai querer receber aquela punição. E a prevenção especial, a prevenção geral, perdão, positiva, é o reforço à validade da vigência das normas. É a grande bandeira do IACOPS, é a prevenção geral positiva. A prevenção especial, ela está sempre ligada ao infrator. Ela pode ser negativa, uma forma de neutralização daquela pessoa, segregação social daquela pessoa no cárcere, ou uma prevenção especial positiva, que é uma forma de ressocializar aquele preso. Tá? Então, é uma forma de tirar a pessoa da sociedade para ressocializar, para que ela retorne ao convívio social. Então, uma pena de prisão perpétua ou uma pena de morte, ela é contrária a uma ideia de prevenção especial positiva. A prevenção especial positiva foca no momento em que o infrator ele vai estar ressocializado e vai poder voltar ao convívio social. Então, vamos lá. Vou ler a alternativa A de novo. Essas alternativas são bastante extensas, todas elas, o que torna a questão difícil. Né? Difícil porque você acaba levando tanto tempo para ler a alternativa que você já não lembra mais qual era o início da alternativa para saber se estava certo ou se estava errado. Então, vamos lá. A falha que se aponta na teoria da prevenção especial positiva, e que é prevenção especial positiva, rápido, se você tiver a sua tabelinha ali do lado, você vai ver, é o reforço e a validade das normas. Tá? E essa é a prevenção especial positiva, bandeira do IACOPS, no modelo de IACOPS, então o início está certo. A falha que se aponta na teoria da prevenção especial positiva de IACOPS, até aí, nada errado, é aquela que legitima a imposição da pena nos casos de delitos mais refinados, que é correto a maior danosidade social, mas admite a abstenção das agências penais em relação aos delitos de massa típicos das classes menos abastadas. Errado. Prevenção especial positiva do IACOPS, ela não admite a não atuação penal. Não existe princípio da insignificância nesse modelo. Qualquer delito tem que ser criminalizado. Qualquer delito ofende o sistema de normas do funcionalismo penal do IACOPS sistêmico, baseado no Luhmann, na teoria do sistema de Luhmann. Qualquer ofensa à norma é uma ofensa ao sistema penal e tem que ser punido. Tá? Então, deem uma olhada lá na aula que eu detalho mais isso, essa está gratuita, qualquer um pode assistir. Então, a alternativa é errar. Vamos à próxima alternativa, alternativa B. Uma das críticas feitas à teoria da prevenção geral negativa, o que é isso? Olha na sua tabelinha, intimidação das pessoas para não virem a cometer crimes, tá? Então, você já sabe o que a alternativa está falando. Uma das críticas feitas à teoria da prevenção geral negativa é que a medida da pena não teria relação com a gravidade do fato praticado, mas sim dependeria do grau de periculosidade do agente, isto é, a possibilidade de voltar a delinquir e representar um risco à sociedade. Não, gente. Prevenção especial negativa, prevenção geral negativa, que é o que está falando aqui, não tem nada a ver com o agente, tá? Tem a ver com o crime, a norma. Prevenção geral tem sempre a relação com a norma, tá? Aqui uma pergunta da Letícia. A prevenção especial positiva é a ressocialização, sim, gente. Vou falar de novo, porque eu posso ter me confundido na hora de falar e confundido vocês. A prevenção geral, ela está ligada sempre à norma. E a prevenção especial, sempre ao infrator. Prevenção geral está ligada sempre à norma, pode ser negativa, que é a intimidação das pessoas em desobedecer a essa norma, ou pode ser positiva, que é reforçar a validade dessas normas, reforçar o sistema penal. E a prevenção especial, ela também é positiva e negativa, sempre vinculada ao infrator. Ela pode ser uma prevenção especial negativa, que é a retirada desse infrator do seio social, é a neutralização desse infrator, ou ela pode ser positiva. E a prevenção especial positiva é a ressocialização. É um dos objetivos da pena no Brasil.
artigo 59 do Código Penal, um dos objetivos da pena é a ressocialização. Artigo 1º da LEP fala a mesma coisa. Tá? Então, prevenção especial positiva, ressocialização. Então, aqui a prevenção especial negativa, na linha, nem lembro qual que a gente estava, acho que era a linha B, está errada, porque ela fala em relação ao criminoso, quando, na verdade, a prevenção geral está sempre ligada à norma. A linha C é a linha correta, a teoria da prevenção geral positiva, reforço e validade das normas, na sua versão eticizada, parte do falso pressuposto de que todo delito afeta valores éticos sociais comuns, desconsiderando o fato de que nas sociedades modernas multiculturais não há um sistema de valores únicos, o que ensejaria uma ditadura ética. Questão complicada, mas correta. Ela quer dizer o seguinte, lembra na questão anterior, ou na primeira, não lembro, que a gente falou da criminalização primária e criminalização secundária? A criminalização primária é a escolha dos bens jurídicos pelo legislador. O que ele vai punir, o que ele não vai punir. Isso passa por uma escolha dos bens jurídicos, inicialmente. Então, o que ele está dizendo aqui é que se a gente pega a prevenção geral positiva como reforço e validade das normas, a gente parte de um pressuposto que a escolha dessas normas, desses bens jurídicos criminalizados, parte de valores éticos-sociais que são comuns a toda a coletividade. Todo mundo concorda que aquilo deveria ser punido. Mas ele desconsidera que isso não existe. Que nas sociedades multiculturais modernas não há um sistema de valores únicos. Então, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Aborto. Aborto é um crime que enseja muita discordância na sociedade. A gente tem uma parcela da população que considera, muito por questões religiosas, que o aborto é um crime contra a vida, que você está matando uma pessoa que já existe e que, por isso, deve sim permanecer sendo um crime. E você tem uma outra parcela da população, da mesma sociedade, que está sujeita às mesmas normas, e tem uma visão diferente, que o aborto é uma questão de saúde pública, que a criminalização do aborto, ela incide de forma diferenciada, a criminalização secundária, em mulheres pobres e negras, que acabam tendo uma taxa de mortalidade muito maior do que mulheres que têm condições de ir a clínicas privadas e fazer o próprio aborto. Então, que o aborto, sendo uma questão de saúde pública, não deveria ser criminalizado. A gente está falando da mesma sociedade em que a gente tem opiniões muito divergentes sobre o mesmo crime. Então, quando a prevenção especial, quando a prevenção geral positiva, que é a prevenção que o Jacobs tem a maior bandeira, né, fala que qualquer crime tem que ser penalizado, não existe princípio da insignificância, ele parte de um pressuposto que existe uma homogeneidade nessa população que está sujeita a essas normas, de quais bens jurídicos têm que ser protegidos e quais não têm. O que gera uma ditadura ética. Uma ditadura ética é a pessoa, de novo, no crime de aborto, ela não pode abortar, mesmo que ela considere que ela tem uma autonomia da vontade em relação ao corpo da mulher, do que vale mais do que uma vida, se é que ela não considera ainda uma vida, porque ainda está em formação. Isso é a ditadura ética. Tá? É você considerar, absolutizar todos os bens jurídicos que estão protegidos naquele momento pela criminalização primária, pelo Estado, sem considerar que na sociedade existe uma grande parcela da população que discorda eticamente da proteção de determinados bens jurídicos. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Agora temos mais duas, vamos ver o erro. A principal crítica que se faz à prevenção especial negativa, o que é? A neutralização daquela pessoa. É que, ao contrário da ideologia ressocializadora que ela propaga, pronto, está errado, nem precisamos ler o resto. A prevenção especial negativa não propaga a ressocialização, mas sim a neutralização do infrator, segregação social dele. Então, errado. O problema central da teoria da prevenção especial positiva, que é a próxima alternativa, o que é prevenção especial positiva? Ressocialização. Então, o problema central dessa teoria, que prega a ressocialização, é que ela pretende reforçar a confiança da coletividade no sistema jurídico abalado pelo delito. Errado. Nem precisamos continuar.
quem pretende reforçar a confiança no sistema jurídico que foi fragilizado pelo delito é a prevenção geral e não a especial. Claro, gente, questão difícil, com um enunciado pequeno, mas alternativas bastante longas, que você precisava pensar em cada uma delas. Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, é só vocês mandarem aí no chat. Lembrando que no curso de principais temas da parte geral de direito penal, eu trato disso de forma bastante aprofundada, e a primeira aula está gratuita também para o curso de criminologia, e para quem quiser, hoje, vão estar com 15% de desconto, é só acessar lá o site da editora SEM. Então, vamos seguir, tá? Alternativa, a questão 4. Questão bastante interessante, na minha visão. Vamos lá. Realismo criminológico de esquerda, tá? Então, a questão trata desse realismo criminológico de esquerda, tá? A gente vai ver aqui o que significa, o que não significa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém está me perguntando, tem algum trabalho específico sobre esse tema da prevenção geral, Letícia, que você diz? Qualquer manual de penal trata disso. Ah, existem vários manuais de penal, eu gosto bastante, aqui, ó, do Martinelli do Bem, é um dos manuais de penal que eu mais gosto, ele é enorme, tá? E bastante aprofundado, com bastante jurisprudência. E eu gosto muito do manual também do Fernando Galvão, que é esse aqui, tá? Mas se eu precisasse escolher um, eu escolheria o do Bem. Esse aqui é mais, que eu gosto mais dele, é para aplicação da pena, dosimetria da pena, ele é o melhor, tá? Ele tem quase 200 páginas de dosimetria da pena, nenhum tem isso. Mas se você precisasse... O Bittencourt eu gosto muito também, tá? Mas o Bittencourt, ele tem umas questões, mas assim, ele usa a palavra delinquente para tratar da pessoa que cometeu o delito, então ele tem um resquício lombrosiano forte na linguagem, isso me incomoda. Mas por muito tempo ele foi o livro que eu indiquei para os meus alunos. Até indico até hoje, porque eu acho um livro bom. Mas eu acho que esses penalistas mais modernos estão se destacando, tá? Então, se você quiser ler sobre esse tema, eu sugiro um manual. Estou indicando esses, mas qualquer livro de penal que você pegar, Sanches, Masson, qualquer livro de penal vai estar detalhando a prevenção geral e especial, tá? Não tem muito mistério nesse sentido, qualquer livro tem. Então, vamos seguir? Vamos seguir, então, para... eu tenho um vídeo, gente, dos principais livros de direito penal, se vocês quiserem olhar, lá no meu canal do YouTube, no Além do Direito, inclusive é um dos vídeos mais assistidos do meu canal. Os principais livros de direito penal, qual escolher, quais as características de cada um. Então, aqui eu só falei desses, mas se vocês olharem lá o vídeo no meu canal, não sei se o Matheus consegue aí deixar para eles nos comentários, mas lá eu falo de todos os livros, todos não, né, mas de vários livros, para vocês terem uma noção. Então, vamos para a questão 4. A aula vai ficar muito longa, eu pensei que ia dar para falar em 1 hora, mas acho que não vai dar. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar do realismo criminológico de esquerda. Então, a primeira alternativa, ela diz o seguinte: o realismo de criminológico de esquerda propõe a ideia da janela quebrada, segundo a qual a luta contra os pequenos distúrbios cotidianos faz recuar os grandes problemas criminais. Gente, a teoria das janelas quebradas é uma teoria de direito penal máximo, uma teoria de tolerância zero, em que o Estado ele deveria criminalizar qualquer desvio, mínimo que seja, ao sistema penal. Então, de novo, para essa ideia, não existe insignificância. Isso aqui é um realismo criminológico de direita, é um neopunitivismo dos neoconservadores que voltou com toda a força no pós-Guerra Fria. Então, não é o realismo criminológico de esquerda que a questão pede. A linha B é uma vertente do abolicionismo penal que defende a superação do direito penal na sociedade atual por meio de uma política criminal pacifista. É errado também. Não é isso que o realismo criminológico de esquerda propõe. Se a gente pegar a criminologia radical do Juarez Cirino, por exemplo, essa criminologia propõe um abolicionismo penal. Mas a releitura feita pelo realismo criminológico de esquerda não propõe isso, e é por isso que a alternativa está errada. A alternativa C, que é a alternativa correta,
entende que não só a reação do delito, mas o delito em si é um problema verdadeiro que afeta a classe trabalhadora. Então, por que ela está errada? Porque é que a ideia do delito em si é que afeta a classe trabalhadora, não só a reação ao delito. Então, esse realismo criminológico de esquerda, ele bebe um pouquinho na teoria da anomia de Merton. Essa aula já está lá no curso de criminologia, né? Eu detalho bastante a teoria da anomia de Merton, mas, simplificando, é uma teoria que fala daquela ideia dos bens de consumo, do American Dreams. Então, o realismo criminológico de esquerda, ele faz até uma diferença entre privação absoluta e relativa. Então, a privação absoluta seria aquela questão da miséria. E a privação relativa, a necessidade de querer os bens de consumo. Então, por isso que o realismo de esquerda fala que o delito, não só a reação a ele, mas o delito em si é um problema para a classe trabalhadora, porque essa ideia da escolha dos meios jurídicos e querer fazer parte desse sistema dominante, culturalmente dominante, e atingir, ter posse de determinados bens de consumo, uma ideia de privação relativa, e não de privação absoluta ligada à miséria, à fome, propriamente dita. Então, questão correta. A linha D é um campo de pensamento conhecido no Brasil como esquerda punitiva e que deslegitima a criminalização, ainda que os pobres sejam mais atingidos. Errado. A esquerda punitiva, e para ler sobre isso, já que vocês pediram indicação, a Maria Lúcia Caram tem um artigo muito interessante que fala da esquerda punitiva, vocês podem jogar no Google, vocês encontram. Ela também tem uma entrevista naquele podcast Segurança dos Direitos, episódio 57, e que ela fala só sobre realismo de esquerda, só sobre esquerda punitiva, que é uma ideia, gente, de que a esquerda está sempre ligada, a esquerda política está sempre ligada a questões sociais, a um atingimento de bens e uma vida mais digna para a parcela mais vulnerável da população. E a esquerda punitiva distorce essa ideia. Por que ela distorce? Porque ela acaba reagindo de forma muito enfática quando a gente fala de delitos ligados à corrupção. E essas pessoas que respondem por delitos ligados à corrupção, normalmente são pessoas que têm um poder aquisitivo grande, conseguem contratar não um advogado bom, mas um grupo, uma equipe de excelentes profissionais da advocacia criminal. E essa equipe consegue, através dos benefícios da lei penal, trazer esses benefícios de forma concreta para aquela pessoa. E aí a esquerda punitiva vai atacar esses benefícios, que de forma a mostrar que aquilo é exceção, são conseguidos por aquela pessoa que conseguir contratar um grupo enorme de advogados. Então, a esquerda punitiva ataca os benefícios, acabando gerando reflexos em quem? Na classe pobre, na classe vulnerável, em que, em tese, aquela esquerda visava proteger. Isso é muito comum acontecer no exemplo da guerra às drogas. Então, desde a década de 70, nos Estados Unidos, a gente tem aquela ideia do war on drugs, e isso veio para o Brasil também. Então, a gente tem, na guerra às drogas, um exemplo muito claro de uma criminalização excessiva de uma parcela muito vulnerável. A mula do tráfico, a pirâmide do tráfico é muito vulnerável. Não estou falando do traficante, chefe da boca, não. Eu estou falando daquele que solta pipa para avisar que a polícia chegou no morro. Eu estou falando daquele que engole cápsulas de cocaína, arriscando aquela cápsula abrir na barriga dele e morrer de imediato. Mas ele arrisca aquilo para poder receber um dinheiro, arrisca e confia que aquela cápsula não vai romper, vai sair nas fezes e ele vai poder ganhar o dinheiro. Essa é a base da pirâmide do tráfico. Essa é a base vulnerável, que também é demonizada. Também é demonizada de uma forma monstruosa, né, terrorista em relação a essa pessoa, e a esquerda punitiva está por trás disso. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou dividir a tela com vocês para mostrar, para mostrar como que vocês conseguem ver aqui, ó, achei, olha, isso aqui é o gráfico lá do Infopen, tá? É um gráfico público, e o que eu queria mostrar para vocês é a taxa de aprisionamento. Olha aqui.
Aqui a gente tem o ano 90, 95, 2000. 2002 a 2014, a gente tem os governos do PT, de esquerda. E olha aqui, o crescimento da população carcerária nos governos de esquerda. Olha como foi exponencial. Tá? É isso que a questão está falando, da esquerda punitiva. Tá? Não estou entrando em mérito político aqui, não, estou só tratando de dados. Tá? Faticamente, por meio de dados governamentais, a gente tem, a partir dos anos 2000, tá? A partir de 2002, vamos colocar aqui, a gente tinha uma taxa de aprisionamento de 137 mil pessoas no sistema carcerário. Em 2014, 306. Tá? Isso aqui é a taxa média de aprisionamento, não é o número de pessoas no cárcere, não, tá? Mas isso aqui a gente consegue ver como que aumentou exponencialmente. Isso é a esquerda punitiva, tá bom? Então, deixa eu... eu não mostrei para vocês. Estou vendo sozinha, desculpa, gente. Aqui, ó. Agora vocês estão vendo, né? Confirma aí para mim no chat, desculpa, tá? Olha, isso aqui é o dado do Infopen, tá? Ó, aqui 2002, que eu estava mostrando e ninguém estava vendo, e aqui é o fim, 2014. Olha como o gráfico sobe, é uma taxa, uma seta quase que reta para cima, tá? Isso é o crescimento da população, a taxa de aprisionamento por ano. Então, por ano, em 2002, início do governo de esquerda do PT, a gente tinha por ano uma taxa de 137 mil pessoas por ano sendo aprisionadas. No final desse governo, em 2014, a gente teve uma taxa de 306 mil pessoas por ano sendo aprisionadas. Não é a taxa total do cárcere, é uma taxa anual. Então, é para a gente ver, isso aqui é a esquerda punitiva, tá, gente? Desculpa que eu estava falando sozinha, não estava mostrando. Entenderam? Conseguiram visualizar? Escreve aí para mim. E é isso, tá? A linha E, a última linha, surgiu na América Latina de forma a contrapor o pensamento criminológico eurocêntrico e destacar os problemas da realidade local. Isso não é realismo, não é esquerda punitiva, isso é o realismo penal marginal do Zaffaroni. É ele que fala dessa ideia da América Latina, do pensamento criminológico eurocêntrico, tá? Eu falo bastante isso no curso de penal, dos principais temas de penal, que também vai estar com 15% de desconto hoje, tá, gente? Não só o de criminologia, o de penal também, e também o de escrita acadêmica. Posso seguir para a próxima? A próxima é uma questão da CESP de certo e errado. Vamos lá. Questão de certo e errado de delegado. Então, aqui usamos as questões de defensoria, vamos a uma questão de delegados de polícia de 2018. Então, ela fala o seguinte, que a sociologia criminal, no seu início, buscava associar a gênese delituosa a fatores biológicos. Até aí está certo. Posteriormente, ela passou a englobar as teorias macrosociológicas, que não se limitavam à análise do delito segundo uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas considerava a sociedade como um todo errado. Tá? Isso passa a ser feito com as teorias do conflito. As teorias do consenso, elas não fazem isso. E ainda, as teorias do consenso, elas não são associadas a uma ideia de progresso, nem nada disso. Então, as teorias do consenso, elas são Escola de Chicago, Associação Diferencial, Anomia, Subcultura do Delinquente, tudo isso tem lá no e-book, tá? Gratuito, que vocês podem baixar, e também no meu curso de criminologia, que se vocês quiserem comprar hoje, só hoje com 15%. Então, aqui a gente tem as teorias do consenso, a alternativa está errada por isso, porque ela fala que as teorias sociológicas, de base sociológica, ali, lombrosianas, depois elas se associam a teorias macrosociológicas para analisar a sociedade, está errado. Tá? Então, as teorias sociológicas, elas têm uma análise do indivíduo, daquela pessoa. Tá? É aquela ideia de periculosidade que nós vamos ver nas próximas questões. São as teorias sociológicas do conflito, que são a teoria do labeling approach e as teorias da criminologia crítica, elas passam a ter essa análise da sociedade macrosociológica, de análise social dos motivos do crime. Então, questão errada. Questão 6, de novo, questão de delegado de polícia, tá? Agora, questão de certo e errado, de novo.
Vamos lá, vamos analisar todas as alternativas. Para a criminologia positivista, que é a criminologia italiana, Lombroso, Ferri e Garofalo, a criminalidade é uma realidade ontológica pré-constituída ao direito penal, na qual cabe tão somente reconhecê-la e positivá-la. Então, esse é o enunciado. O que é ontológico, gente? Isso costuma aparecer nesses enunciados de criminologia. Ontológico é um adjetivo que diz respeito à ontologia, tá? Uma questão de nomenclatura mesmo. Ontologia investiga a realidade, existência, ser. O estudo ontológico é o estudo do ser, da pessoa. E, sim, a criminologia positivista é uma criminologia ontológica, porque ela estuda a criminalidade como sendo uma característica do ser, uma característica da pessoa. A linha A. Em seus primeiros estudos, o Cesare Lombroso encontrou no atavismo uma explicação para relacionar a estrutura corporal que chamou de criminalidade habitual. Errado. A nomenclatura que o Lombroso dá é criminoso nato e não criminoso habitual. Nato por quê? Porque nasceu com ele. Não é uma questão de habitualidade que a pessoa adquire e faz toda hora. É uma questão de natureza, de genética, de atavismo. Tá? Então, Lombroso fala em criminoso nato, não em criminoso habitual. A linha A é errada. A linha B. A periculosidade ou temereitar, que é a temibilidade, né, em português, tal como conceitua Ferri, errado. Quem fala em periculosidade e temibilidade é Garofalo. Então, a alternativa já está errada aí. Garofalo fala da periculosidade, que é o propulsor do criminoso, é aquela periculosidade inerente a ele, e a temibilidade, que é a questão que chamamos de temeritar, né, em latim. É a porção, ou latim ou italiano, não sei, gente, eu acho que é italiano, na verdade. Então, a temibilidade é a porção de maldade daquela pessoa. E a periculosidade é o propulsor do criminoso. Então, quem fala sobre isso é Garofalo e não Ferri. Está lá na aula de criminologia, que já está gravada lá para vocês no curso de criminologia. A linha C. No marco do pensamento criminológico positivista, Ferri, embora discípulo de Lombroso, adicionou a noção de criminalidade centrada em causas de ordem biológica, passando a considerar como centrais as causas ligadas à etiologia do crime, individuais, físicas e sociais. Gente, o Ferri é de fato discípulo de Lombroso, mas ele não abandona a questão biológica. Ele continua entendendo que a causa natural do crime é uma causa biológica. Ele apenas adiciona uma nova causa, que são as causas sociais. Por isso que Lombroso está vinculado à antropologia criminal, o Ferri à sociologia criminal e o Garofalo à criminologia jurídica. Tá, então, o que está errado nessa alternativa é dizer que o Ferri abandonou essa ideia do Lombroso para considerar como centrais outras causas, individuais, físicas e sociais. Está errado. Ele não abandona, ele só acrescenta mais uma. A linha D, que é a correta, para o Garofalo, a defesa social era a luta contra os seus inimigos naturais, carecedores de sentimentos de piedade e probidade. Certo. Para ele, para o Garofalo, o criminoso perigoso, a periculosidade, ela é nata a esse criminoso, ela não vai embora. Então, o Garofalo é totalmente contrário à ressocialização. Para o Garofalo, o criminoso nato, que é o criminoso dotado de periculosidade, ele tem que morrer. A pena de morte é que é a pena correta para ele. Porque ele nunca vai poder se ressocializar. Ele nunca vai poder conviver em sociedade. Então, não adianta a gente aprisionar ele no cárcere. Ele tem que morrer. Essa é a ideia de periculosidade para Garofalo, a alternativa D correta. A linha E, Ferri e Lombroso, recorrendo à metáfora da guerra contra o delito, sustentam a possibilidade de aplicação das penas de deportação e expulsão da comunidade para aqueles que carecem de sentido de justiça. Está errado. Para eles, a pena é uma cura. Para Lombroso e para Ferri, a pena é a cura para aquele mal genético, para aquele atavismo do criminoso nato. Então, eles não querem expulsar as pessoas, eles querem tratar. A pena serve como forma de tratamento nessa ideia da antropologia criminal do Lombroso e da sociologia criminal do Ferri. Então, se quiser se aprofundar mais nesse tema, vem comigo no curso de criminologia, estou esperando vocês, aproveita os 15% de desconto hoje. Então, vamos lá, questão 7
De novo, vamos falar de Lombroso. Ele fala, a questão fala assim, na obra O Homem Delinquente, que é uma obra fundante da criminologia antropológica do Lombroso, verifica que, segundo a sistematização dessa obra do Lombroso, realizada por Ferri, o pensamento criminológico positivista assenta-se dentre outras teses, e aqui a gente vai falar do Ferri, tá bom? Não do Lombroso. Então, peraí. A gente tem uma pergunta aqui da diferença das teorias do consenso e do conflito. Então, eu vou explicar para vocês, lembrando que lá no e-book de download gratuito, tem lá escrito bem direitinho para vocês qual que é a diferença. É uma diferença bem simples, tá? A teoria do consenso, ela fala que as pessoas na sociedade, elas têm uma ideia comum de sociedade, elas têm objetivos comuns. Então, elas entendem que em algum momento, quando toda a sociedade estiver estruturada, a gente vai ter um consenso social e vai poder viver em harmonia. As teorias do conflito, por outro lado, elas não concordam com isso, com essa base de que a sociedade tem uma ideia comum de ações que devem ser seguidas para a harmonização social. As teorias do conflito entendem que não existe isso, que na sociedade cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, então não existe essa ideia de que em algum momento a gente vai viver em harmonia, tá? Então, essas teorias do conflito que entendem que não existe essa ideia de harmonização, o que existe é uma divergência completa na sociedade de quais são os bens jurídicos que têm que ser protegidos ou não. São teorias do conflito, labeling approach e teorias críticas, feminista, ambiental, tá? Criminologia crítica de base marxista, radical, do Juarez Cirino dos Santos. Então, essas são as teorias do conflito. As teorias do consenso, como eu falei, elas têm essa ideia de harmonia, que em algum momento todo mundo vai concordar que esses bens jurídicos X precisam ser protegidos e eles vão viver preservando esses bens sem cometer crimes e a sociedade vai ficar em paz. Essas são as teorias do consenso, tá? Então, anomia, subcultura do delinquente, os crimes de colarinho branco são crimes do consenso, tá? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui que eu não tinha visto sobre a questão 4, a linha C. É isso que eu respondi? Deixa eu voltar lá na questão 4, que a gente já está na 7, né? Então, deixa eu voltar aqui na 4, para eu ver a dúvida de vocês. Então, a questão, não entendi por que a linha C, tá? Entende que não só a reação do delito, mas o delito em si é o problema que afeta a classe trabalhadora. Essa é a questão correta, no caso, né? Então, isso aqui é o seguinte, é uma ideia de que o realismo criminológico de esquerda não está preocupado só com a reação ao delito, mas está preocupado no delito em si. Então, é preocupado em criminalizar certas condutas, da escolha do bem jurídico na criminalização primária, e não só a reação a quem descumpre a lei. Então, é a escolha desse bem jurídico que também é preocupação do realismo criminológico de esquerda. Qual que é o bem jurídico que vai ser criminalizado e qual não vai ser? E por que, gente, que isso também é uma preocupação? Porque a escolha do que vai ser criminalizado e do que não vai ser criminalizado afeta diretamente a classe trabalhadora, se a gente pensar na grande quantidade de crimes patrimoniais que são cometidos. E essa criminalização primária vai além da escolha do bem jurídico, ela fala também de institutos penais. Vou dar um exemplo para vocês. O arrependimento posterior. O arrependimento posterior está lá no artigo 16 do Código Penal, e ele vai falar para a gente que se a pessoa ela reparar o crime, vou até ler para vocês aqui, o artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um furto, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, vejam, isso aqui não é uma criminalização de bem jurídico, é só um instituto penal, tá? Que diminui a pena na terceira fase da dosimetria. Ele diz que um crime patrimonial, sem violência contra a pessoa, se a pessoa repara o dano antes da denúncia, até o recebimento da denúncia, ela vai ter a pena reduzida na terceira fase.
Se a gente pensa nos crimes tributários, e aí são vários os crimes tributários, a gente não tem uma redução de pena, a gente tem uma verdadeira extinção da punibilidade, quando a pessoa repara o dano, não só até o recebimento da denúncia, não, mesmo após a condenação. Então, quem é o sujeito de um crime tributário? É um sujeito com uma condição financeira muito maior do que o sujeito ativo de um crime de furto. Tá? Então, a gente tem o 168A do Código Penal, a gente tem o artigo 34 da 9249, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na lei dos crimes tributários quando a gente prorroga o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia. Aqui fala antes do recebimento, mas a gente tem uma série de outros artigos, inclusive posição jurisprudencial, que mesmo depois da condenação, se o agente do crime tributário ele paga o tributo, ele tem a punibilidade extinta. Então, é isso que a alternativa está falando, é por isso que a alternativa C está certa. Vou ler de novo. O realismo criminológico de esquerda entende que não só a reação do delito, mas o delito em si é um problema verdadeiro que afeta a classe trabalhadora. Então, é a ideia da escolha dos bens jurídicos. Ficou claro? Quem tinha perguntado aqui, deixa eu ver, a Gabriela. Ficou claro para você e para quem mais estava com dúvida? Bom, eu vou passar aqui para a nossa próxima questão, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, que é a questão 7. Posso ir? Essa questão, ela vai falar para a gente da sociologia criminal do FER. Então, a linha A. O livre-arbítrio é um conceito-chave para o direito penal. Na sociologia de Ferri aqui, tá, gente? Errado. Livre-arbítrio é um conceito-chave para as escolas clássicas. Beccaria, com aquele livro dos delitos e das penas. Eles são o livre-arbítrio. Para eles, o livre-arbítrio é importante. Para a sociologia criminal do Ferri, não. A linha B. Os chamados delinquentes podem ser classificados como loucos, natos, morais, passionais ou de ocasião. Quase. Para o Ferri, existe uma classificação em 5, tá? Mas não é moral. É nato, louco, habitual, ocasional e passional. Então, a alternativa trocou o moral com o habitual, tá? Uma alternativa complicada por ter trocado uma coisa tão pequena. Eu explico cada um deles na aula do positivismo criminológico italiano, lá no curso de criminologia, tá, gente? Então, o erro da alternativa aqui foi isso, foi ter trocado o habitual por moral. Não existe essa classificação de delito moral em fé. A linha C, a responsabilidade social tida como clássica deveria ser substituída pela categoria de responsabilidade moral. Errado, gente, de novo. A questão moral de livre-arbítrio é da criminologia clássica. A criminologia positivista italiana tem como foco a pessoa, a genética, a atávica, características físicas, características emocionais da pessoa, tá, no cometimento do crime. Então, alternativa errada. A linha D, a natureza objetiva do crime, mais do que a motivação, deve ser a base da medida da pena. Errado de novo. A pena, para a criminologia positivista italiana, no caso Ferri, a pena está ligada à pessoa, à periculosidade daquela pessoa. É uma ideia de direito penal do autor. Tá? Então, errado. Agora, a linha E, que é a linha correta, a defesa social é tomada como principal objetivo da justiça criminal. Tá certo. A defesa social, o paradigma da defesa social, ela é o principal objetivo da criminologia positivista italiana, a criminologia de Ferri. É diferente do paradigma da reação social. É o paradigma de reagir contra esses delitos, que a gente vai ver depois com o surgimento de outras escolas criminológicas. Aqui, o principal objetivo dessa sociologia criminal é, de fato, a defesa da sociedade. Então, a alternativa correta. Então, questão 8 agora, vamos falar de garantismo, um tema que eu adoro, garantismo penal do Ferraioli, tá bom? Vamos lá. A linha A. Embora tenha origem e matriz iluminista,
atualmente encontra-se em direção oposta, como se pode extrair do seu decágono teórico axiomático. Ó, todo mundo já ficou, gente, o que é isso? O que é decágono teórico axiomático? Não se assustem com essas nomenclaturas, tentem interpretar a alternativa. Toda vez que você vê axiomático, axioma, axiologia, é valor. Então, axiologia é valor, é uma forma diferente, rebuscada, difícil, de falar sobre valores. Então, axiologia é valor. O garantismo penal, ele tem uma matriz liberal individualista, não iluminista, então está errado, tá? Tá errado. Esse modelo do garantismo penal é um modelo de direito penal ideal. O garantismo, ele não existe. O garantismo é um modelo ideal de raiz weberiana, tá? Daqueles tipos ideais weberianos, carismáticos, etc. Então, o Ferraioli, ele parte dessa base weberiana para construir uma teoria de tipo ideal de direito penal, o que deve ser e não necessariamente o que direito penal é. Tá? Então, a alternativa errada. A linha B. O sistema penal oficial deve ser substituído por formas alternativas de resolução de conflitos. Errado. O garantismo penal do Ferraioli entende que um mínimo de direito penal tem sempre que existir, sob pena de uma anarquia. Tá? Então, é diferente da ideia, por exemplo, da Faroni, tá? Da teoria agnóstica da pena, que entende que o direito penal não deveria existir, mas já que ele existe, a gente atua aí para fazer com que ele ofenda o mínimo possível direitos e garantias individuais, a gente atua para conter o poder punitivo do Estado. Para Ferraioli, não. O garantismo penal de Ferraioli, esse tipo ideal de um direito que um dia deve existir, mas não necessariamente que existe, entende que é preciso sempre um direito penal. Um mínimo de direito penal tem que existir, porque senão a sociedade não consegue se regular sozinha. A linha C. Mais que evitar a prática de crimes, a pena se legitima por coibir reações informais violentas. Tá? Aqui a gente tem a mesma ideia que tornou a questão anterior, a alternativa anterior errada, mas tornando essa aqui certa. Mais que evitar a prática de crimes, a pena se legitima para coibir reações informais violentas. É a ideia de que um mínimo de direito penal tem que existir. Mais do que para coibir o crime, mas para regular a sociedade, para fazer com que a gente não viva numa anarquia. É por isso que a alternativa C está correta. A alternativa D possui uma aplicação direta em qualquer sistema penal e encontra respaldo na Constituição por via interpretativa. Até aí está certo. Por se tratar de um sistema democrático que tem como pressuposto a prevenção geral e a prevenção especial negativa. Não, tá, gente? Essa parte segunda está errada. A gente não tem, o que a gente tem aqui é que o garantismo de fato é compatível com a ideia de Estado democrático de direito, é compatível com a Constituição brasileira e com toda essa onda de constituições que veio no pós-Segunda Grande Guerra, contendo a dignidade da pessoa humana como fundamento, né? Primeiro, inciso 3 da nossa Constituição, fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Então, essa ideia está certa. Mas o que a gente tem no nosso artigo 59 do Código Penal é que a pena serve para ressocialização e retribuição. Então, ele pega a ressocialização, prevenção especial positiva, e a retribuição, que são aquelas teorias retributivas de Kant e Hegel, tá? A ideia de vingança. Nosso sistema penal não fala de prevenção geral. Então, é isso que está errado na questão. E a linha E foi adotado pelas linhas abolicionistas como possível solução ao sistema penal. Errado, falei já várias vezes, abolicionismo, garantismo não tem nada a ver com abolicionismo. Tá? Garantismo penal não é partidário do abolicionismo penal. Garantismo penal entende que precisa sempre existir um mínimo de direito penal para regular a sociedade. Penúltima questão, questão 9, vamos lá, o paradigma da reação social. Lembra que eu falei que a criminologia positivista italiana falava do paradigma da defesa social e que outras teorias vieram depois e falaram da reação social? Então, essa questão é sobre a reação social. A linha A surgiu na Europa a partir do enfoque do interacionismo simbólico.
não surgiu na Europa, gente, surgiu nos Estados Unidos na década de 70. A gente está acostumado com esse paradigma eurocêntrico, que tudo vem da Europa, né? O berço do iluminismo, o berço das teorias diversas sobre a existência humana, mas isso não vale aqui. Tá? O interacionismo simbólico, ou teoria do etiquetamento, ou labeling approach, a teoria da reação social, com Howard Becker, com aquele livro Outsiders, tá? Ou então do Goffman, que tem a questão do estigma. Então, o Becker fala da ideia de desvio, que não existe crime, existe desvio, e o Goffman fala da ideia de estigma, que é aquela interpretação que a gente faz abstrata da identidade social da pessoa, que é diferente da identidade real da pessoa. Então, quando a gente faz esse contraponto, a gente chega no estigma, tá? A gente vê isso de forma bastante detalhada no curso de criminologia. Mas a teoria, essa teoria que tem esses nomes todos, interacionismo simbólico, etiquetamento, labeling approach, rotulação, ela surgiu nos Estados Unidos, década de 70, e não na Europa. A linha B indica que é mais apropriado falar em criminalização incriminalizada do que em criminalidade criminoso. Sim, tá certo. Porque a ideia aqui é tratar do fenômeno da criminalização e de quem é a maior vítima desse fenômeno. E não em criminalidade e criminoso, né? Aquele criminoso rotulado. O mais apropriado seria falar em criminalização e criminalizado. A linha C, então essa linha B está certa, a linha C afirma que os grupos sociais criam um desvio, qual é uma qualidade do ato infracional. Quem cria o desvio são as classes dominantes, aquela ideia que eu falei no início, dos empreendedores morais. Lembra da primeira questão que eu falei que era do Becker? São eles que criam a ideia de desvio. Eles são detentores do fenômeno político que vai gerar ou não uma conduta como desviante da ordem hegemônica dominante. Então, não é a pessoa que cria o desvio, né, a pessoa que comete o desvio que cria ele, mas sim quem cria o desvio é essa classe hegemônica, esses empreendedores morais que vão dizer quem são os outsiders, é o título do livro dele. A linha C afirma que os grupos sociais criam... Ah, não, isso eu acabei de ler, né, gente? Vamos para a D. Afirma que a criminalidade tem natureza ontológica. Lembra que a gente já falou dessa palavra? Ontologia, o estudo da realidade, o estudo do ser. Quem fala que a criminalidade tem natureza ontológica? Quem que fala, lembra? É a criminologia positivista italiana. Essa criminologia aqui da reação social, não da defesa social, da reação, fala que a natureza da criminalidade é outra, é política, está dentro das relações sociais. Não é ontológica, não está dentro da pessoa, não é uma genética que torna a pessoa perigosa. Bom? A linha E pode ser chamado também de labeling approach, etiquetamento ou paradigma etiológico. Quase estava certo. Só esse finalzinho que está errado. Esse paradigma etiológico é um paradigma ligado à criminologia positivista italiana. A ideia de estabelecer esse estudo ontológico, um estudo ligado às razões do crime, para uma pretensa cientificidade, uma pretensa análise científica do surgimento do crime. Tá? Então, esse é o paradigma etiológico. Tá? O paradigma aqui é o paradigma da defesa social. Bom, vamos à última, gente. A última é uma questão do MP do Distrito Federal. Sobre as teorias criminológicas e a finalidade da pena, assinale a alternativa correta. A ideologia de tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial e a valorização do livre-arbítrio são resquícios da criminologia positivista com Lombroso, Ferri e Garofalo. Quase certo. Tirando a ideia do livre-arbítrio, que, como vimos, é uma ideia da criminologia das escolas positivistas. Então, aqui a gente ainda tem resquícios, já que a questão fala de resquícios, a gente tem uma série de resquícios ainda da criminologia positivista no nosso ordenamento. O exame criminológico, a personalidade voltada para o crime, que é uma circunstância judicial da primeira fase da dosimetria da pena, a criminologia atuarial, que é uma criminologia usada muito nos Estados Unidos, que é controlar a delinquência pelo menor custo possível, então uma análise de prognósticos de reincidência para o controle da criminalidade, através de cálculos matemáticos. Então, tudo isso é resquício da criminologia positivista, mas não o livre-arbítrio. Isto é a alternativa errada. Vamos à alternativa B.
as discussões sobre a legitimidade do direito de punir, o controle dos abusos praticados pelas autoridades, a ideia de prevenção geral da pena e o estudo do delinquente estiveram entre as principais preocupações da escola clássica com Beccaria e Carrara. Errado. Tá? O foco da escola clássica é a prevenção especial, por conta do foco, não é a prevenção especial, desculpa, o foco da escola positivista, que é a prevenção especial, o foco da escola clássica não é esse, tá? O foco da escola clássica é essa questão, na verdade, eles nem têm esse foco de prevenção especial em geral, isso começou com a criminologia, depois da criminologia positivista. A escola clássica não tem essa ideia ainda de prevenção geral especial. Ela foca mesmo no livre-arbítrio, nos aspectos morais do criminoso que fizeram ele delinquir. A gente ainda está aí num período de transição, como a gente vê lá na aula de criminologia, no surgimento da criminologia, a gente está nesse período de transição do direito canônico e tal. Lá eu explico de forma mais detalhada para vocês, tá? Mas a criminologia clássica, então, fala do livre-arbítrio. A linha C, a teoria do etiquetamento, que teve com Becker, um de seus principais mentores, ocupou-se de indagar o porquê de certas pessoas serem tratadas como criminosas. Até aí está correta a alternativa. O restante que está errado. E de questionar os critérios de seleção das instâncias de controle social, dando primazia às investigações sobre os motivos que levaram o delinquente a praticar o crime, bem como a retribuição proporcionada pela pena. Totalmente errado, tá? Becker, ele faz um estudo etiológico, tá? Já introduzindo aí a aula seguinte, que vai ser uma live de escrita acadêmica, de metodologia, quem quiser, meio-dia nós vamos ter. Então, o Becker, quando ele faz o estudo da teoria do etiquetamento, ele parte de um estudo etiológico, um estudo real ali da realidade social de dois sujeitos, os usuários de maconha e os músicos de casas noturnas, que inclusive é o caso dele, ele tocava piano numa casa noturna. Então, ele parte das condutas que às vezes podem ser consideradas desviantes para fazer esse estudo. Então, a ideia dele é entender por que essas condutas são consideradas desviantes. Então, cuidado, nunca diga crime quando você está falando do etiquetamento, é sempre o desvio. E ele não está preocupado com a delinquência, ele está preocupado em entender as razões desse desvio, tá, gente? Vamos lá, a linha D, que é a linha correta. É bem longa, tá, gente? Ela fala da prevenção especial positiva, prevenção geral positiva, que tem como maior exponente o Jacobs, e ela está correta. Então, vamos lá. Funcionalismo sistêmico do Jacobs, que é o funcionalismo lá baseado na teoria dos sistemas de Luhmann, enxerga na violação da norma a expressão simbólica da falta de fidelidade do direito, tá certo? Qualquer um que ofende a norma ofende o sistema penal e tem que ser punido, o que ameaça a estabilidade e a integridade sociais, tá certo? E defende que a lesão aos meios jurídicos específicos não é o que justifica a incidência da pena, cuja função é de prevenção positiva, representando a reação social do delito com reforço da vigência dos valores violados. Certíssimo, tá? É a definição da prevenção especial positiva, que vai muito além da prática do delito. Vai da preservação da norma, vigência, validade das normas. Então, a linha E, certa. A linha D, certa. A linha E está errada, tá? Essa questão bem difícil, tá, gente, do MP, porque trata, diferente das outras que a gente viu, que o enunciado traz um tema e a gente tem várias questões na sequência, aqui cada alternativa, se vocês forem reparar, está se referindo a uma questão diferente. Então, a gente tem a criminologia positivista na linha A, tá? A gente está falando da criminologia clássica na linha B, a gente fala da teoria do conflito, do etiquetamento na C, a gente fala do funcionalismo na D, então é uma questão bem ampla e bem difícil. Então, vamos finalizar aqui vendo por que a linha E ela está errada. Garantismo integral da pena, o garantismo integral penal, do qual é adepto Ferraioli, postula tanto a obediência aos axiomas da legalidade, anterioridade, lesividade, presunção de inocência, quanto a tutela dos interesses da vítima no desenrolar do processo penal, por ser uma parte necessitada de proteção do Estado, contexto no qual a pena tem a função de diminuir as reações informais e arbitrárias particular do delito. Então, esse finalzinho, ele está errado,
tá? A pena não tem essa função para o garantismo, a pena tem a função, dentro de um sistema de direito ideal, de proteger a dignidade da pessoa humana e de resguardar a sociedade para que ela não vire uma anarquia. Esse é o intuito do garantismo. É por isso que ela está errada. Mas atenção, vejam que essa é uma questão do MP. E essa ideia de garantismo penal integral, ela é uma ideia que vem do MP, tá? Então, eu sugiro aí, por exemplo, Douglas Fisker, que é um promotor de justiça do Rio de Janeiro, tem um artigo sobre garantismo penal integral. Garantismo penal integral não é uma coisa de Ferraioli. Ferraioli nunca falou sobre isso, tá? Mas poderia ter sido considerado correta a alternativa se não fosse esse final, considerando que a gente está diante de uma prova do MP e que o MP alguns membros do MP fazem uma divisão entre garantismo penal integral e garantismo penal hiperbólico. Isso não existe na teoria de Zaffaroni. Então, é uma atribuição dada a Zaffaroni por alguns teóricos do Brasil, principalmente do MP, mas Ferraioli não compartilha dessa teoria. Tá? Ferraioli não compartilha dessa ideia de garantismo penal integral e hiperbólico. O que é isso? Eles entendem, esses teóricos, que o garantismo ele tem que proteger tanto os direitos individuais, que são previstos no processo penal, como forma de contenção do poder punitivo, e resguardar a dignidade da pessoa humana, quanto os direitos sociais da sociedade, que querem ver aquela pessoa respondendo pelo processo, querem ter segurança jurídica. Então, o garantismo penal integral, para esses teóricos, Ferraioli não faz parte deles, eles entendem que o garantismo tem que englobar essas duas coisas, porque senão vai ser um garantismo hiperbólico, um garantismo que preza só pelos direitos e garantias individuais, tá? É essa que é a diferenciação. Mas por que ela existe? E se a gente pega a teoria do garantismo penal do Ferraioli de forma absoluta, e quem fala bastante isso, quem defende, né, a teoria do garantismo, que ele tem que ser aplicado de forma absoluta, ele vai dizer lá, a nossa Constituição prevê a dignidade da pessoa humana. É um tipo ideal. A nossa Constituição prevê que o preso cumpra a pena em condições dignas. A LEP traz os direitos do preso. E isso é o que deve ser. Se não é, se o preso não tem condições, a DPF 347, Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Carcerário, se a gente não tem essas condições, solta o preso. Volta a prender quando você conseguir cumprir a lei e dar a ele as condições dignas do cumprimento da pena. De forma absoluta, adotar o garantismo de forma absoluta é isso. A lei prevê X. Se o Estado não consegue garantir, solta. Então, quando a gente pega essa ideia do garantismo de forma absoluta, a gente acaba trazendo situações que talvez não sejam muito interessantes para alguma parcela de teóricos da população ou do MP enquanto acusação no processo penal. E daí surgiram essas teorias da ideia de garantismo penal integral para que ele não seja hiperbólico. Então, uma divisão que não existe em Ferraioli, mas que poderia ser considerado correta, considerando que a gente está diante de uma prova de MP. Não é correta, não por conta dessa menção ao integral, mas por conta da parte final da assertiva, que fala aí dos contextos do qual a pena tem as funções de diminuir reações informais e arbitrárias. Isso é que está errado. O início também está errado, porque eu estou falando para vocês que Ferraioli não fala isso. Mas eu estou pedindo atenção por ser uma prova de MP e, eventualmente, poderia estar certa, dependendo de quem estivesse nessa banca, tá? Então, atenção a isso. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Sugiro que vocês acessem lá o site do SEI Acadêmico para adquirir o curso de Criminologia e de temas de Direito Penal, ambos com 15%, tá? Criminologia 15%. É só colocar o código lá e vocês vão ter os 15% de desconto. Peço que vocês divulguem a aula, se gostarem, claro, se vocês tiverem gostado, se a aula ajudou vocês,
curte o vídeo, divulga para quem está estudando também, quem vocês acham vai se beneficiar da aula, tá? Avisa do e-book, avisa que a gente tem esse e-book que fala bastante sobre isso, tá? E, antes de encerrar, vou responder aqui uma pergunta da Érica sobre micro e macro sociologia. Essa ideia é o seguinte, quando você fala de Foucault, por exemplo, Foucault fala de uma microsociologia, porque ele fala de uma análise bem individualizada do indivíduo, dentro das relações sociais, de disciplina e tudo mais. Quando você fala de macrosociologia, você está falando de um estudo muito mais amplo, um estudo que não está tão interessado na pessoa em si, ele está interessado nas relações sociais do sistema penal. Então, se você pega a criminologia positivista, ela também está falando de microsociologia, de uma forma, obviamente, muito diferente de Foucault, mas também de microsociologia, porque é uma análise do indivíduo, tá? Na criminologia positivista, o indivíduo como dotado geneticamente daqueles erros, daquela criminalidade, daquela tendência periculosista ao crime. Na microsociologia de Foucault, também do indivíduo, obviamente muito diferente, né, da criminologia positivista, mas também do indivíduo disciplinado, da criação do indivíduo dócil e útil para as relações de produção, o indivíduo. Isso é microsociologia. Macrosociologia é o Beck, é o etiquetamento, que está mais preocupado em entender a ideia do desvio, não da pessoa, do desvio, das relações sociais que geram a criminalidade. Por que que uma ação é crime e outra não é? Por que que aquela forma de agir é criminalizada como desviante e outra não é? Vejam a mudança de foco. Isso é macro. Está preocupada com um todo, com um processo de criminalização, não com um indivíduo. Tá? Então, essa é a diferença entre micro e macro sociologia. Tá? Ficou claro, Érica? Entendeu? Eu falo mais sobre isso, quando a gente está falando lá, tanto da positivista, quanto da criminologia do Becker, lá no curso de criminologia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, curte aí, comenta, quem não comentou ainda antes de sair do vídeo, comenta aqui nos comentários que gostou, para eu poder ler depois, não consegui acompanhar direito os comentários, o Matheus que estava me ajudando, então vou poder ler depois, se vocês gostaram ou não, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima, meio-dia, tá? Não esquece, tem mais um aulão. Então, quem tiver interesse em escrita acadêmica, vem comigo. Se não, eu encontro vocês lá no Telegram de Criminologia, tá bom? Tchau!